Graça e paz, amados. Vamos iniciar o nosso estudo, então, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos começar no capítulo 8 hoje, vamos tentar percorrer todo o capítulo. O tema é o incentivo para contribuir com generosidade. É esse o assunto que o apóstolo Paulo vai estar abordando aqui neste momento. O texto começa dizendo assim: agora, irmãos, queremos que saibam que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso, e o fizeram por iniciativa própria. Eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta ao povo santo. Fizeram até mais do que esperávamos, pois seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e a nós, como era desejo de Deus. Por isso pedimos a Tito, que inicialmente encorajou vocês a contribuírem, que os visitasse outra vez e os animasse a completar esse serviço de generosidade, visto que vocês se destacam em tantos aspectos, na fé, no discurso eloquente, no conhecimento, no entusiasmo, no amor que receberam de nós. Queríamos que também se destacassem no generoso ato de contribuir. Não estou ordenando que o façam, mas sim testando a sinceridade do seu amor ao prová-lo com a dedicação de outros. Vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora fosse rico, por amor a vocês, ele se fez pobre, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho. Seja bom que terminem o que começaram há um ano, quando foram os primeiros a querer contribuir e a efetivamente fazê-lo. Assim, completem o que começaram, que a boa vontade demonstrada no princípio seja igualada, agora, por sua contribuição. Doe proporcionalmente aquilo que possui. Tudo o que derem será aceito, desde que o façam de boa vontade, de coração, com o que têm, e não com o que não têm. Não que sua contribuição deva facilitar a vida dos outros e dificultar de vocês. Quero dizer apenas que deve haver igualdade. No momento, vocês têm fartura e podem ajudar os que passam por necessidades. Em outra ocasião, eles terão fartura e poderão compartilhar com vocês quando for necessário. Assim haverá igualdade, como dizem as Escrituras. Para aqueles que muito recolhem, nada sobrou. E para aqueles que pouco recolhem, nada faltou. Agradeço a Deus, porque Ele concedeu a Tito a mesma dedicação que eu tenho por vocês. Tito recebeu com prazer nosso pedido para que os visitasse outra vez. Na verdade, ele mesmo estava ansioso para ir vê-los. Com ele, estamos enviando outro irmão, que é elogiado por todas as igrejas como pregador de boas novas. Ele foi nomeado pela igreja para nos acompanhar quando levarmos a oferta, um serviço que visa glorificar o Senhor e mostrar nossa disposição de ajudar. Com isso, queremos evitar qualquer crítica à nossa maneira de administrar essa oferta generosa. Tomamos o cuidado de agir honradamente, não só aos olhos do Senhor, mas também diante das pessoas. Além disso, estamos enviando com ele outro irmão, que muitas vezes deu prova do seu bom caráter e que em várias ocasiões, de diversas maneiras,
demonstrou enorme dedicação. E por causa da grande confiança que ele tem em vocês, agora está ainda mais empolgado. Se alguém lhes perguntar a respeito de Tito, digam que ele é meu colaborador que trabalha comigo para ajudar vocês. Quanto aos irmãos que o acompanham, foram enviados pelas igrejas e trazem honra a Cristo. Portanto, mostrem diante deles seu amor e provem para todas as igrejas que temos razão em elogiar vocês. Amém? Texto comprido, mas necessário para a gente poder fazer uma breve reflexão sobre a importância de contribuição. Nós sabemos aqui que Paulo está, neste momento da carta, estimulando os irmãos a retomarem a contribuição. O que acontece? Ou o que estava acontecendo, melhor dizendo? A igreja estava fazendo uma oferta, mas parece que devido aos problemas que a igreja enfrentou, essa oferta não foi concluída, esse trabalho não foi concluído. Aí gerou as cartas que Paulo mandou, e isso tudo criou um ambiente de instabilidade. E uma coisa que a gente sabe quando a igreja está instável, a própria situação financeira da igreja fica comprometida, né? Mas Paulo, então, através dessas cartas, procura corrigir e acertar as diferenças ou as dificuldades que eles enfrentaram. E nós vimos no capítulo 7, Paulo falando que a atitude dele não era uma atitude para com os irmãos pontualmente, mas sim para com os erros que eles estavam sendo induzidos a praticar devido à influência daqueles que eles chamam de judaizantes, né? Paulo tinha alguns inimigos no judaísmo que se infiltravam nas igrejas para desqualificá-lo enquanto apóstolo. E essas pessoas acabavam influenciando alguns irmãos. E Paulo aqui humildemente mostra a sua maturidade de, olha, eu não estou bravo com vocês, eu não estou chateado com vocês, eu amo vocês, e eu sei o que aconteceu foi um acidente de percurso. E Paulo, então, através das suas cartas, tanto a primeira como a segunda, procura, então, reparar os maus entendidos. E ele, então, retoma uma questão que era importante. A igreja de Jerusalém estava passando por sérias dificuldades financeiras, né? E precisava de uma ajuda. E muitos irmãos estavam contribuindo, as igrejas chamadas gentílicas estavam levantando ofertas para poder assistir aos irmãos de Jerusalém. E é nesse texto, no versículo 1 aqui, que Paulo dá esse testemunho, né? Queremos que saibam o que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Que igrejas eram essas? A igreja dos Filipenses, a igreja dos Tessalonicenses, a igreja de Bereia, os crentes de Bereia. Filipenses era uma igreja que estava passando por dificuldades. Apesar deles terem dificuldades, eles fizeram questão de contribuir. O versículo 2 fala, né? Estas igrejas, elas estão sendo provadas, passando por muitas aflições, né? Mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Quando a gente tem o amor do Senhor, né, a gente tem um olhar que transcende, vai além de nós mesmos e olha para o nosso próximo. E aqui Paulo fala exatamente isso, né? Como um testemunho, ele fala assim que esses irmãos deram não apenas o que podiam, né? Mas muito além disso. E fizeram isso por iniciativa própria, eles tinham amor. E o amor faz a gente fazer coisas incríveis, né? O verso 4 é interessante, que diz que eles suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta ao povo de Deus. Isso é visão cristã.
quando nós nos sentimos privilegiados em participar da igreja, né? Seja na oferta, seja nos nossos dons, seja nos nossos serviços, eles queriam se sentir úteis. Eles tinham eu vou colocar entre aspas essa palavrinha, uma dívida de gratidão, né? Porque o evangelho veio dos judeus, veio da igreja de Jerusalém. Eles eram gratos pelo evangelho que eles haviam conhecido, pelo amor de Deus, e eles então queriam demonstrar esse amor contribuindo. E fizeram, como diz o apóstolo Paulo aqui, algo muito além do esperado, né? E por que eles fizeram isso? Eu quero que você preste atenção no final do versículo 5, se você está com a sua Bíblia aberta. Fizeram até mais do que esperávamos, pois o seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor. Irmãos, não tem como a gente dar o nosso melhor para Deus sem antes nos entregarmos para Deus, né? Somente aqueles que se entregaram ao Senhor, somente aqueles que nasceram de novo, somente aqueles que experimentaram o novo nascimento, aqueles que experimentaram a nova vida em Cristo, que compreenderam o que significa essa nova vida em Cristo. Somente esses irmãos entendem o privilégio que é servir a Deus, seja através, como eu disse, de dons, talentos, seja através do sustento material das finanças. E Paulo, então, aqui está dando um testemunho para a igreja de Corinto, né? E para desafiá-la, porque até o presente momento as ofertas tinham cessado ali. E ele fala, por isso, por essas razões, por ver irmãos com menos recursos tendo o prazer de contribuir, que isso me encorajou, né? Inicialmente encorajou vocês também a contribuírem, né? Por isso pedimos a Tito, que inicialmente encorajou vocês a contribuírem, que os visitasse outra vez e os animasse. É aquela palavra, não fica desanimado não, né? Vamos terminar o serviço, vamos fazer aquilo que a gente havia começado. O serviço que ele chama aqui da generosidade. Então, ser generoso é uma maneira de nós amarmos o nosso próximo. É isso que o texto vai nos dizer, né? E Paulo fala que vocês se destacam em tantos aspectos, né? Vocês têm uma fé exemplar, vocês falam de uma forma eloquente, né? Vocês têm um vasto conhecimento, né? Vocês têm entusiasmo e amor. Isso tudo vocês aprenderam. Eu percebo esse amor em vocês. Queríamos também que vocês se destacassem no ato generoso de contribuir. E aqui, especificamente, é recurso material, é dinheiro, né? É oferta, é tirar uma parte dos seus recursos e investir no reino de Deus. Nós sabemos da importância da contribuição para sustento da obra de Deus sempre, né? O dinheiro é que sustenta. E o dinheiro vem da onde? Do governo? O dinheiro vem das ONGs? O dinheiro vem do povo de Deus. Sou eu, é você, somos nós. E separamos mensalmente parte daquilo que o Senhor nos concede e com um coração generoso consagramos isto para o serviço do reino de Deus, através da igreja local onde nós estamos inseridos. Então, o sustento da igreja, o sustento do reino de Deus, mais do que a igreja, o sucesso do evangelho depende da sua oferta, depende da minha oferta. Parece pequeno, né? Mas é muito grande. É o maior investimento que a gente pode fazer. E a gente deve agir como os crentes de Filipe, de Tessalônia, de Bereia, que mesmo tendo dificuldade, falou, olha, está difícil, mas dá para separar um pouquinho aqui para a gente poder investir. A gente não deve investir na sobra, a gente deve investir pela fé, né?
E Paulo fala, isso não deve ser uma coisa feita por imposição. Olha como ele diz no versículo 8. Não estou ordenando, não é um mandamento que façam isso, mas sim testando a sinceridade do seu amor, ao compará-lo com a dedicação aos outros. Quando a gente ama de verdade, a gente age, né? A gente se dispõe. Não adianta a gente amar de palavras e não de fato, né? E aí Paulo vai fazer uma analogia do que eles receberam e do que eles deveriam dar. Vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele dá o exemplo de Jesus Cristo aqui. Embora fosse rico, por isso que eu li aquele texto lá de Filipenses, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Embora sendo rico, por amor a vocês, se fez pobre. Não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Né? Ele se fez pobre, para que por meio da pobreza, por meio da encarnação, por meio da humanidade dele, né, nós nos tornássemos ricos. Por meio da sua morte, ele nos deu a vida, né? Ele nos resgatou, ele nos deu o maior dos tesouros que nós poderíamos ter, a vida eterna. Nós havíamos perdido a vida eterna. Nós estávamos condenados. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, que todos pecaram e todos então morreriam. Mas Cristo veio para nos resgatar da condenação, anular o poder da condenação e nos trazer de volta à vida. É isso. E nós somos ricos porque Deus nos abençoou. Este é o meu conselho. Então, fica como uma sugestão, como um conselho, como uma orientação, né? Seria bom que terminassem o que começaram no ano passado, isto é, concluam o trabalho de oferta que vocês estavam realizando, né? Quando foram os primeiros a querer contribuir e efetivamente fazê-lo. Eles estavam animados, empolgados. Aí aconteceu alguns problemas, como nós já falamos há pouco, que os desanimou, né? Que os distanciou. Eu quero agora fazer uma analogia aqui com você. Eu não sei como é que é a sua relação com o sustento da obra de Deus, né? Se você é um cristão fiel, que separa mensalmente uma oferta e consagra ao Senhor, se você já foi e hoje não está sendo, às vezes tem muita gente que deixa de contribuir porque se chateia, porque fica aborrecido, e tem as suas razões lá, mas nenhuma razão justifica. Nós não devemos contribuir porque a gente não gosta do pastor, ou porque não gosta do presbítero, ou porque a gente não acha que o dinheiro está sendo investido como a gente gostaria. A gente deve contribuir em resposta àquilo que Jesus fez por nós, né? Por amor ao Evangelho. A igreja é o meio pelo qual o Evangelho é pregado. É a agência pela qual a pregação do Evangelho alcança povos. E essa agência precisa ser sustentada por mim e por você. Então, essa palavra de Paulo aqui aos crentes de Corinto, se você tem sido um cristão com contribuição irregular, eu quero desafiar você a fazer um voto de contribuição mensal. Aquilo que lhe seja confortável, como ele vai falar aqui para frente. Assim, completem o que começaram. Que a boa vontade demonstrada no princípio seja igualada agora por sua contribuição. Aqui ele dá uma orientação muito clara sobre a contribuição. Doem proporcionalmente àquilo que possuem. Tudo o que derem seja aceitável, desde que o faça de boa vontade. Não deve ser por constrangimento, por aparência, mas façam de acordo com o que você tem e não com o que não tem. Reserve parte do que você tem. Você não tem que dar tudo, você vai ficar sem nada. Mas você não pode não dar nada para querer ficar com tudo.
porque quem tudo quer, nada tem. Mas separe parte. Nós temos o exemplo dos 10%. Não sei se você vai sentir paz em dar 10%, 15%, 5%, mas separe uma oferta e fale, isso aqui é consagração, isso aqui é para a obra de Deus, isso aqui é para o reino de Deus. Você vai perceber, como Paulo fala aqui, ó, né, que isso vai reverter em bênção. E ele diz aqui, ó, não que a sua contribuição deva facilitar a vida do outro e dificultar a de vocês. Quero dizer apenas que deve haver igualdade. No momento, vocês têm fartura e podem ajudar os que passam por necessidades. Está falando da igreja de Jerusalém. Tá? Em outra ocasião, terão fartura e poderão compartilhar. Eles terão fartura e poderão compartilhar com vocês quando for necessário. Assim haverá igualdade. Como dizem as Escrituras, para aqueles que muito recolheram, nada sobrou. E para aqueles que pouco recolheram, nada faltou. Isso é comunidade. Na igreja e na nossa comunidade, não pode haver alguém com muito e alguém sem nada. Nós devemos distribuir, nós devemos nos ajudar mutuamente. É isso que Paulo está falando. E terminando aqui, como deve ser a atitude daqueles que recolhem as ofertas? Como é que deve ser a atitude daqueles que se tornam responsáveis em administrar o dinheiro da igreja? E aqui nós temos instruções interessantes para o tesoureiro, para os líderes da igreja, para aqueles que administram a oferta. E ele fala aqui de Tito, né? Agradeço a Deus porque ele concedeu a Tito a mesma dedicação que eu tenho por vocês. Tito recebeu com prazer nosso pedido para que os visitasse outra vez. Na verdade, ele mesmo estava ansioso para ir vê-los. Com ele, estamos enviando outro irmão, e olha o que fala desse irmão. Nós não sabemos quem é esse irmão, a Bíblia não nos diz. É elogiado por todas as igrejas como pregador das boas novas. Era um homem comprometido com o evangelho. Ele foi nomeado pelas igrejas para nos acompanhar quando levarmos a oferta. Um serviço que visa glorificar o Senhor e mostrar nossa disposição em ajudar. Então, tudo o que nós fazemos deve ter essa finalidade, glorificar ao Senhor. Com isso, queremos evitar qualquer crítica à nossa maneira de administrar essa oferta generosa. Então, quem cuida do dinheiro da igreja deve ter cuidado. Fala aqui, ó. Versículo 21. Tomamos o cuidado de agir honradamente, não só aos olhos do Senhor, mas também diante das pessoas. Uma das coisas importantes de uma igreja é a transparência no uso dos recursos arrecadados. Nós louvamos a Deus porque a nossa igreja procura ser transparente. Anualmente, nós apresentamos o relatório das atividades financeiras, das despesas, das contribuições, para que os irmãos possam saber como e onde estão sendo investidos os recursos que são disponibilizados na nossa igreja local. E Paulo está falando isso aqui, que é importante nós termos isso. E como deve ser o cristão que administra o dinheiro? Ele fala no versículo 22, além disso, estamos enviando com eles outro irmão, que muitas vezes deu provas. Então tem que ser alguém de caráter aprovado, um bom caráter, e em várias ocasiões e diversas maneiras demonstrou enorme dedicação. Então Paulo aqui nos dá uma lição, de como devemos agir na nossa atitude individual e como devem ser as pessoas que administram os recursos arrecadados na igreja. Que nós possamos, amados, tirar desse texto os princípios que rejam a nossa relação
financeira com o reino de Deus, com o sustento da obra de Deus. Que Deus possa te abençoar, que você possa contribuir com alegria, e caso você esteja necessitando, entre em contato conosco, e nós também estamos aqui para ajudá-lo, como a palavra de Deus nos ensina. Não podemos ter ninguém passando necessidade em nosso meio. Vamos cooperar uns com os outros. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar agora nesse instante. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos pela tua palavra, nós te agradecemos, ó Senhor, por podermos aprender com os princípios bíblicos e como devemos nos comportar com a nossa vida financeira. E muito obrigado pela salvação que o Senhor nos concedeu em Cristo Jesus e pelo privilégio que nós temos de sustentar a tua obra através dos nossos recursos, Senhor. Sabemos que o que damos para o Senhor é muito pouco em relação a tudo que recebemos, mas o fazemos com amor, fazemos com prazer e te damos graças pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos participar da pregação do teu evangelho. Muito obrigado pela nossa saúde, muito obrigado pelo nosso emprego, muito obrigado pelo salário que recebemos mensalmente. E se há pessoas aqui que estão desempregadas, que estão passando por provações ou dificuldades, que o Senhor os abençoe, abra a porta de empregos, que eles possam ganhar o pão com dignidade e também investir no teu reino com prazer. É o que nós pedimos agora, Senhor, no nome de Cristo Jesus. Amém. Recebei a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de nosso Deus Pai, que as ricas e preciosas consolações do Espírito Santo estejam sobre vós e sobre a Igreja do Senhor Jesus, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe.